Gente, existe uma abordagem de terapia comportamental que a gente chama de psicoterapia analítica funcional, né? Da sigla em inglês FAP, né? Ela é mais conhecida através dessa sigla. A gente costuma se referir a ela como terapia FAP, né? É uma abordagem comportamental moderna, bastante interessante, né? E bastante inovadora. E é uma abordagem com a qual eu me identifico muito, né? E trabalho muito com ela nos meus atendimentos clínicos. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre alguns conceitos básicos da FAP, assim, de forma bem geral, de forma bem resumida, e tentar pensar essa abordagem, ou a utilidade dessa abordagem na aplicação para casos de fobia social. Será que a FAP seria uma terapia útil para clientes com fobia social? Será que ela teria algumas vantagens em relação a outras abordagens para a fobia social? Será que ela teria algumas desvantagens em relação a outras abordagens? Vamos tentar pensar isso de uma forma assim bem geral e bem resumida. Tudo bem? Bom, a FAP, então, como eu estava colocando, ela é uma abordagem de psicoterapia comportamental moderna, considerada de terceira geração, né, que foi desenvolvida ali mais ou menos no início dos anos 90, né, e ela vai propor, como foco de trabalho e intervenção, a análise da própria relação terapêutica, a relação entre terapeuta e cliente. Então, repara uma coisa, é uma abordagem bastante diferenciada, pelo menos no campo comportamental, de outras abordagens, no sentido de que ela não vai se concentrar nos relatos que o cliente vai trazer de fora da sessão, mas ela vai se concentrar nos comportamentos que o cliente tem na relação com o terapeuta, na forma como o cliente ele vai se relacionar com o terapeuta. Essa é a ideia central da FAP. Para além dos comportamentos do cliente que ocorrem na relação terapêutica, a FAP ela também vai ter um olhar para os próprios comportamentos do terapeuta. Então, reparem, a terapia, enquanto uma relação de influência mútua entre terapeuta e cliente, ela vai ter um olhar tanto para os comportamentos do cliente, para a forma de se relacionar do cliente, quanto para a forma de se relacionar e de se comportar do terapeuta na sessão. Tudo bem? E o que ela vai trabalhar? Quais são os conceitos novos que ela traz dentro desse raciocínio? Ela vai trazer um conceito de comportamento clinicamente relevante, que a gente chama de CRB, da sigla em inglês, e ela vai classificar esses CRBs em 3 tipos, né? O CRB1 seriam os comportamentos problema que o cliente faz durante a sessão, na relação com o terapeuta. Sendo esses comportamentos problema, repara uma coisa, não são os relatos de problemas que o cliente traz da vida dele fora da terapia, mas são comportamentos problema que o cliente apresenta na própria sessão terapêutica. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, né? Sendo esses comportamentos problema, o terapeuta FAP, em conjunto com o cliente, teria como objetivo reduzir esses comportamentos de frequência, né? O segundo tipo de CRB, os CRB2, seriam os comportamentos de melhora ou os progressos que o cliente apresenta na sessão terapêutica. Esses CRB2, o cliente e o terapeuta teriam como objetivo aumentar esses comportamentos de frequência. E por último, a gente teria os CRBs3, que são os comportamentos de análise ou de interpretação
que o cliente faz sobre o seu próprio comportamento ou sobre algum tipo de evento que ocorre ali na sessão terapêutica, né? Então, esse é o primeiro conceito central que a FAP vai trazer: comportamentos clinicamente relevantes ou CRBs. O segundo conceito que a FAP vai trazer, esse sim diz respeito aos comportamentos do terapeuta, que os autores vão chamar de regras da FAP. E eles vão classificar essas regras em 5 regras que, na realidade, são sugestões de como o terapeuta deveria proceder numa sessão terapêutica, né? A primeira regra seria o terapeuta observar, ele ficar atento aos CRBs do cliente, ou seja, aos comportamentos problema ou aos comportamentos de melhora que ocorrem na sessão terapêutica. Então, repare uma coisa: sem essa primeira regra, que é o terapeuta ficar atento, identificar, observar esses CRBs, não tem ou não teria como uma terapia FAP dar certo. E esse é o primeiro passo para o terapeuta. A segunda regra seria o terapeuta evocar esses CRBs. Seria o terapeuta, de forma intencional, ele produzir esses CRBs na própria sessão terapêutica. Tanto os CRBs 1, que são os comportamentos problema, quanto os CRBs 2, que são as melhoras do cliente. Tudo bem? A terceira regra seria o terapeuta reforçar os CRBs 2 do cliente, ou seja, reforçar os comportamentos de melhora. Tudo bem? A quarta regra seria o terapeuta observar os efeitos do seu próprio comportamento nos comportamentos do cliente, né? Em particular aqui, os autores vão colocar que seria o terapeuta ele ficar atento a que comportamentos que ele emite na sessão que reforçam ou punem determinados comportamentos do cliente. Tudo bem? E por fim, a quinta regra seria o terapeuta propor, né, ou fazer análises funcionais do comportamento do cliente em sessão e também fazer paralelos entre a forma do cliente se relacionar na sessão e a forma como ele se relaciona com outras pessoas fora da sessão. Tudo bem? Então, basicamente, essa regra 5 seria o terapeuta ele fazer, né, algumas comparações entre como o cliente age em sessão e como ele age fora da sessão, na sua vida cotidiana, no seu ambiente natural. Tá? Bom, como é que seria então a aplicação desse tipo de terapia para casos de fobia social? Uma coisa que a gente tem que deixar registrado aqui é a seguinte: não existem estudos de eficácia de comprovação da FAP para a fobia social, nem para qualquer outro tipo de transtorno psicológico. Tudo bem? Assim como outras terapias, né, que fazem estudos clínicos randomizados, aquele tipo de coisa, que comprovam, de certo modo, a eficácia daquela abordagem para um determinado problema clínico. Então, por exemplo, a terapia cognitivo-comportamental ela tem uma série de estudos clínicos randomizados que comprovam a eficácia dela para uma série de transtornos psicológicos. Tá? No caso da FAP, não existem esses estudos controlados de eficácia. O que a gente está fazendo aqui, gente, de certa forma, é especulando qual seria o potencial da FAP para a fobia social. E a gente pressupõe que pela natureza da FAP, que eu acabei de apresentar, e a natureza da fobia social, a FAP ela tem um potencial extremamente promissor no tratamento desses quadros. Por quê?
Porque se a FAP ela é uma terapia centrada na relação terapêutica, inclusive os autores da FAP vão dizer que ela é uma terapia extremamente indicada para pessoas que têm problemas de relacionamento interpessoal e têm problemas de intimidade, ou seja, de desenvolver relações de intimidade, né? Ela, inclusive, é uma terapia classificada como sendo uma psicoterapia comportamental interpessoal. Por que interpessoal? Porque o foco dela é ou são as dificuldades interpessoais do cliente. E aí eu poderia até incluir, né, gente, as dificuldades interpessoais do próprio terapeuta. Tudo bem? Então reparem que se a gente combinar essas características essenciais da FAP com as características essenciais da fobia social, que é o medo da crítica, o medo do julgamento, a dificuldade com habilidades sociais, dificuldade de relacionamento e assim por diante, a gente pressupõe que a combinação dessa terapia na aplicação desses casos é bastante promissora. Por quê? Certamente, e esse é uma outra ideia da FAP, existe uma tendência muito forte do cliente apresentar os mesmos problemas ou os mesmos comportamentos que ele tem na sua vida fora da sessão, na própria relação terapêutica, né? Ou seja, o cliente no caso, né? Ele teria a tendência a reproduzir os comportamentos que ele tem nas suas outras relações interpessoais na relação interpessoal com o terapeuta. Nesse sentido, é muito provável que o cliente com fobia social ele vá apresentar na própria sessão terapêutica os comportamentos problema que fazem parte do quadro de fobia social. Por exemplo, o cliente ele pode chegar na sessão e praticamente não fazer contato visual, ou ele pode ter um comportamento muito submisso com o terapeuta, ele pode falar de forma muito breve e muito pausada na sessão, ele pode se esquivar de falar sobre determinados assuntos que são muito pessoais, tudo bem? Então, repare que provavelmente um cliente com fobia social, ele vai apresentar algumas instâncias ou alguns exemplos de comportamentos problema na relação terapêutica. Isso certamente vai acontecer, né? E esses comportamentos, dentro da abordagem da FAP, a gente classificaria como os CRBs 1, que eu expliquei há algum tempo atrás no vídeo, né, que seriam os comportamentos problema que a gente vai trabalhar para reduzir esses comportamentos de frequência. Tudo bem? Nesse sentido, o cliente, à medida que a terapia ela vai se desenvolvendo, né, e vai tendo êxito, ele também vai apresentar os comportamentos de melhora na própria sessão terapêutica. Ou seja, depois de um certo tempo, de criar uma relação de confiança, uma relação mais sólida com o terapeuta, ele pode começar a se abrir mais, começar a conseguir olhar ou encarar o terapeuta nos olhos durante mais tempo, começar a ter um comportamento mais assertivo, começar a falar por mais tempo, ser mais espontâneo e assim por diante. Tudo bem? Bom, o que isso significa? Isso significa que se o terapeuta ele trabalha com a FAP, ou pelo menos ele tem conhecimentos bem aprofundados e consistentes sobre essa abordagem, ele vai conseguir ter um olhar diferenciado para esses comportamentos de fobia social, né? Ele vai conseguir identificar esses comportamentos de fobia social acontecendo ali, ao vivo, no aqui e agora, e ele vai poder trabalhar ao vivo esses comportamentos. De que maneira? Reforçando os comportamentos de melhora,
como diz a regra 2 da FAP, e colocando em extinção, vamos dizer assim, ou seja, não dando atenção para os comportamentos de fobia social que ele quer que diminua de frequência. Certo? Então, para concluir, gente, embora não existam estudos ainda sobre a eficácia da FAP para a fobia social, eu tenho observado na minha prática clínica que a FAP ela tem sido efetiva e ela tem me ajudado muito a fazer com que o cliente desenvolva um autoconhecimento sobre a sua própria fobia social, sobre a forma como ele se relaciona na própria sessão terapêutica, a maneira como ele funciona dentro da relação terapêutica e a gente trabalhar para desenvolver comportamentos de habilidade social na própria relação terapêutica e o principal, para que ele consiga transferir esses comportamentos que são aprendidos na relação terapêutica para as suas outras relações interpessoais. Tudo bem? Então é isso, gente. Por esse vídeo, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, vocês podem escrever para mim. Um abraço e até o próximo vídeo.